Vilões são, sem sombra de dúvidas, personagens extremamente marcantes. Uns surpreendem por suas histórias complexas, outros pelos seus feitos terríveis. Mas existe aquele que é mais cruel do que todos os outros, e a parte mais assustadora de tudo é que ele é totalmente real. Hoje, vamos falar sobre o vilão mais perigoso de todos. Devilman foi lançado em 1972, exatos 50 anos no passado, e poderia simplesmente ter sido lançado 50 minutos atrás, porque permanece bastante atual. Mais do que eu gostaria, na verdade. E o anime Devilman Crybaby de 2018 sintetiza toda a mensagem principal da obra, reconta, alterando e atualizando a história para um novo público. Acompanhamos Fudo, Akira e Asuka Ryo. Posteriormente, descobrimos que eles representam amor e ódio, respectivamente, em sua descoberta de que demônios existem. Akuma wa ningen ga chikyū ni arawareru haruka mukashi kara sonzai shita. Doumou de yaban kiyomari naku. Kanjou nado nai. Logo no começo do anime, num pequeno experimento realizado por Ryo, ele entende como invocar esses demônios, e acaba invocando um que toma o corpo do seu melhor amigo, Akira. Mas Akira era extremamente bondoso, puro, cheio de compaixão e de esperança. Por isso mantém seu coração de humano, embora tivesse o corpo forte do demônio Amon, um dos mais poderosos de todos, se tornando então Devilman, o Homem-Demônio. A vida normal segue depois desses acontecimentos. Akira continua morando com os amigos dos seus pais. O casal Makimura e seus filhos acolhem muito bem aquele jovem, e uma delas, inclusive, Miki, rege sentimentos a mais por ele, e vice-versa. Enquanto isso, durante as noites, Devilman decide lutar contra demônios, utilizando seus poderes para salvar a humanidade, querendo sempre fazer o bem. Mas mais incidentes com demônios vão acontecendo e a sociedade vai se tornando cada vez mais temerosa. O clima de desconfiança já começa a se estabelecer, afinal de contas eles nem mesmo entendem exatamente o que está acontecendo ali. E é nesse momento que Ryo age, utilizando uma das mais poderosas e antigas armas que toda a humanidade pode imaginar: a mentira. The demon exists and live among us as in secret. And today, it's revealed itself before us. Ele era um cientista renomado e por isso teria bastante visibilidade, mas o ponto principal é que ele era extremamente carismático. The demon exists right there by your side. Por sua posição, consegue horários de destaque na televisão e suas falas são incessantemente reprisadas e repassadas por toda a internet. E juntando seu carisma particular, uma civilização instável pelo medo e até mesmo algumas sabotagens e armações que ele fez, Ryo aproveitou essas brechas para inflamar o ódio no coração de todos. Ele disse que demônios já estavam infiltrados na sociedade humana há muito tempo, que são cruéis, mentirosos, estão aproveitando os pequenos espaços para destruir a sociedade que eles conhecem. E acima disso tudo traz uma ligação fortíssima: os demônios eram humanos. Todos eles teriam sido humanos insatisfeitos em alguma esfera da vida, e todo esse rancor, todo esse ressentimento, toda essa sensação, todos os sentimentos negativos se juntaram e fizeram com que o corpo deles mudassem em nível celular e se tornassem então demônios. E o único jeito de se salvar, de salvar sua família, salvar a sociedade, salvar o mundo, seria prevenir que isso acontecesse. Então, mesmo antes delas se transformarem, ele recomenda que as pessoas as matem.
E o mangá é ainda mais incisivo nessa colocação, questionando diretamente quem seriam os alvos prioritários dessa afirmação. As pessoas que já participaram de manifestações são aquelas que estão insatisfeitas com a sociedade. Matem todos os índios. A insatisfação dos negros contra nós brancos nunca esteve tão alta. Podemos presumir que todos os negros são demônios em potencial. Os árabes precisam ser mortos o quanto antes. Os judeus ainda não superaram o rancor de Auschwitz. Eles vão virar demônios e atacar o povo alemão. Não podemos esperar que as pessoas se transformem ou será tarde demais. Matem-nas. Once the demon reveals itself, it's too late. The only way you will survive is by killing that person first. E com uma simples e falsa acusação de que os demônios são humanos insatisfeitos, Ryo conseguiu fazer com que a própria população exterminasse todas as minorias inicialmente, e depois disso, como o ódio persiste, as coisas ainda progrediriam. Porque o demônio pode ser qualquer um, seu vizinho, seu pai, seu filho. Então não apenas o mundo todo criou grupos militares que matavam todos aqueles que eles pensavam que pudessem ser demônios, como os próprios civis se juntaram à caça. A caça às bruxas modernas foi iniciada. Infindáveis inocentes morreram a troco de absolutamente nada. Quanto mais tempo se passava, mais os humanos desconfiavam um do outro, mais odiavam um ao outro e mais matavam um ao outro. Akira faz de tudo para tentar mudar o coração dos humanos, afinal de contas, ele é o amor. Então não consegue compreender por que estão sendo tão violentos, por que eles estão se machucando, por que se odeiam tanto. Ele se coloca como escudo, aceitando todas as dores que eles tenham a direcionar um ao outro. Ele estava disposto a recebê-las para defender a humanidade. Enquanto Miki, nas redes sociais, saiu em defesa de seu estimado amigo e de todos os outros homens demônio que eram como ele. Afinal, ela sabia que eles eram bons, apenas tinham força e aparência relativa à dos demônios, mas o seu coração era completamente humano e todos estavam apenas querendo salvar e ajudar outras pessoas. Mas é claro que isso saiu pela culatra e Miki se tornou um alvo. Seus vizinhos, pessoas do bairro, todos que a conheciam desde sempre, pegaram em tochas, facas, armas, tudo que fosse possível e invadiram sua casa, matando sem dó nem piedade todos que vissem pela frente, seguindo com o único objetivo de finalizar a bruxa. Afinal, ela era aliada aos demônios, ela era parente e amiga de demônios, ela devia ser um demônio também. Cada vez mais ensandecidos em sua perseguição implacável pela cidade, trazendo mais e mais destruição, enquanto Miki corria, tentando sobreviver, tentando alcançar o Akira, tentando levar um pouco mais de esperança, mas não conseguiu. Por uma faca, ela foi atingida e rasgada pelas costas. Devilman estava distante, salvando outras pessoas em outras lutas, outras coisas a se resolver. E quando chegou, já era tarde demais. Todas aquelas pessoas que já foram boas em outro momento, agora já não o são. Ao chegar ao seu antigo lar, tudo que Akira encontra são figuras distorpes em meio às chamas, erguendo espetos, lâminas, garfões, com pedaços do corpo esquartejado da Miki. E não há nenhum tipo de pesar na cena. Os presentes ali portam grandes e largos sorrisos em seus rostos, dançam, gritam e comemoram os assassinatos realizados, enquanto exaltam a morte. Violência e destruição passaram a ser os novos regentes do planeta. Aqueles seres outrora chamados de humanos já são mais cruéis
do que os próprios demônios. Afinal, valeu a pena protegê-los por todo esse tempo? O próprio Akira questiona. E com o decorrer dos episódios, depois de uma guerra travada entre homens-demônios e demônios, a Terra é fisicamente, finalmente, destruída. Mas foi nesse momento aqui, antes do final físico da Terra, o mundo já tinha acabado. O momento em que a humanidade abandonou todo e qualquer tipo de traço de amor, de compaixão, de humanidade, tudo foi por água abaixo. E o mais curioso disso tudo é, Satã conseguiu fazer tudo isso sem utilizar nem um pouco dos seus poderes. Ele não precisou dar um chute que destruiu o planeta Terra no meio para acabar com a vida da humanidade. Não, aquilo foi apenas um extra a mais. O mundo acabou muito antes disso. Não foram suas asas mágicas, suas luzes anti-celestiais, nem mesmo um exército de demônios que destruiu a Terra. Guiados pela desinformação, controlados pelo ódio e tomados pela fúria, os humanos exterminaram a humanidade. Acreditando talvez em algum lugar que esse fosse o caminho certo, que esse era o método certo, mas rindo de escárnio, se tornaram cada vez mais irreconhecíveis. Seja dentro da escrita de Go Nagai ou de qualquer outra esfera, o ódio é o maior vilão de todos, e seguindo esse caminho, o único final que podemos chegar é a destruição do mundo e a morte. Mas, apesar disso tudo, apesar do anime terminar com o fim da vida como conhecemos, eu acredito que Devil May Cry Baby é um pouco mais esperançoso do que a obra original. Dentro de Cry Baby existe o anime clássico. Possivelmente as pessoas que vivem naquele mundo assistiram e tiveram contato com essa obra e mesmo assim não conseguiram escapar desse final inescapável. Mas será que com a gente o fim é o mesmo? O anime representa nosso mundo, mas ele não é nosso mundo. Ao final de tudo, a Terra foi reconstruída para que a gente possa fazer o que nós fazemos de melhor no final das contas, que é tentar. Um passo após o outro, um movimento de cada vez, pedaço por pedaço, etapa por etapa. Respirando quando cansar, às vezes caindo, mas sempre se levantando e seguindo a caminhada. Se você seguir em frente, parece que algo vai mudar. Se você continuar tentando e tentando, quem sabe as coisas podem ser diferentes. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas as coisas mudam. Com o tempo, o ódio se esvai, as pequenas mudanças se tornam grandes, pensamentos bons influenciam outras pessoas e são entregues de um a um. Você só não pode desistir. Afinal de contas, do que vale viver se não for por amor?